Meio-dia no deserto alto. O calor treme sobre a terra dura como um véu, mas o ar parece mais frio do que uma verdade que ninguém quer tocar. A rua se estende reta como um fôlego retido. As tábuas do alpendre do armazém rangem. Uma placa bate suavemente contra um prego, contando segundos que a cidade finge não ouvir. O vento fareja a poeira e se acalma, como se esperasse por permissão. Ao longe, um cachorro late uma vez e reconsidera. Este é um lugar que sobrevive pela rotina. Mãos no trabalho, olhos no chão, corações mantidos pequenos para caber dentro das costelas. Ela está ao lado da bomba d'água, sem beber. Suas palmas estão em carne viva, de tanto esfregar a alça de ferro que não precisa disso, de tanto polir a única coisa que não lhe pedirá para ir embora. O balde ao lado dela está cheio e intocado, um pequeno espelho redondo, que se recusa a mostrar um rosto. Ela move o pano em um círculo lento, depois outro e mais outro, o movimento que impede o pânico de afiar os dentes. Quando a vergonha ensina uma criança a ficar quieta, o corpo aprende a se mover em vez de falar. Quando uma casa fecha sua porta, o sistema nervoso faz uma casa menor nas mãos. Ela respira superficial e firmemente, como alguém que vigia o próprio pulso. A poeira se agarra à sua saia, a pele nua em seu pulso, onde uma pulseira poderia ter repousado em uma história mais gentil. Do outro lado da rua, um cavalo baio espera do lado de fora do salão, amarrado a um corrimão prateado por anos de chuva e dedos. O cavalo muda de peso como se o chão tivesse um segredo. Ele levanta um casco e o baixa novamente, a cauda batendo nas moscas que sabem o que é a fome. O couro range. Um anel na rédea tic-taqueia contra seus dentes. O animal sente o que as pessoas negam, a pressão no ar, uma mudança que não é o vento. As criaturas não discutem com o clima, nem com a dor dentro de um quarto. Elas sentem e se ajustam. O corpo acredita antes que a mente concorde. Os olhos deslizam para a garota e depois desviam, rápidos como um fósforo aceso e apagado. Um homem cospe e erra a fenda entre as tábuas. Uma mulher para com um pão debaixo do braço, depois se lembra que não há nada que ela possa lembrar com segurança. Ninguém pronuncia o nome dela porque metade da cidade nunca perguntou, e a outra metade só o aprendeu para torcê-lo. Mestiça, como se uma palavra pudesse carregar um mapa do que é permitido e do que não é. Se uma alma tivesse cor, a dela seria a sombra da água do rio na seca, marrom, clara, viva e frequentemente confundida com lama. Ela sabe disso, não na cabeça, mas debaixo das costelas, onde o medo antigo constrói um ninho. Ela mantém o olhar fixo na garganta de ferro da bomba e tenta se tornar útil para um objeto. A utilidade é a porta mais antiga que resta destrancada. Existem crianças em algum lugar atrás das cortinas, testando desafios sussurrados. Há homens dentro do salão ensaiando suas risadas para que soem como verdade. Na sala dos fundos do armazém geral, as línguas afiam o rumor até virar uma lâmina. A mãe dela isso, o pai dela aquilo. Uma história que continua mudando de roupa para se passar por fato. A cidade fala porque falar é mais barato que a misericórdia. O silêncio os forçaria a sentir o peso de seu próprio desvio de olhar. Então, eles olham para baixo, eles olham para a poeira. Eles fingem que a poeira é tudo o que existe. Na extremidade da rua, uma forma escurece contra a luz. Não está perto, ainda não se move. A silhueta do xerife se apoia na entrada de seu escritório, um ombro no batente, a aba do chapéu cortando o meio-dia como um relógio de sol. Ele não chama, ele não faz pose. Ele não toca no distintivo preso silenciosamente ao seu colete. Ainda assim, algo se move, uma pequena e precisa mudança, como quando um homem decide carregar um segredo de maneira diferente. O ar percebe antes que as pessoas o façam. O tempo se alonga uma fração, como se a cidade estivesse sendo solicitada a ficar parada o tempo suficiente para dizer a verdade. O pano dela desacelera e para. Ela não está olhando para ele. Ela está ouvindo o espaço ao redor dela, da mesma forma que um cervo escuta com a pele e os ossos. A alça da bomba mantém seu próprio conselho. O metal é fresco sob seus dedos, metal que segurou toda a sede da cidade e não fez perguntas. Ela não pensa em nada, que é como uma pessoa evita pensar em tudo. O balde espera, o reflexo espera. A água não mente, ela apenas guarda o céu. Um menino em um alpendre está aprendendo o peso das perguntas. Ele se senta no degrau com um graveto esculpido e uma pedra que ainda não jogou. Seus dedos dos pés desenham meias luas na poeira, arcos lentos que significam curiosidade pedindo permissão.
As crianças leem o que os adultos se recusam a escrever. Ele vê como o cavalo se agita no corrimão. Ele vê como a garota continua limpando uma coisa já limpa. Ele vê como os adultos praticam sua cegueira até que pareça ordem. Ele quer perguntar por quê. A pergunta se aloja atrás de seus dentes como uma semente. As sementes aguardam seu tempo. O dia não rompe. Ele se sustenta. Sol na ripa, vento no algodão. Uma veneziana solta, suspira. O sino da igreja não toca, mas a cidade continua contando de qualquer maneira. Viver aqui é medir a distância não em milhas, mas em olhares. Não em leis, mas em limites. Existe a estrada de entrada e a estrada de saída. Há o meio, onde você aprende a se carregar como uma carga que não tem certeza de possuir. Ela muda um pouco a postura para aliviar a dor em seus antebraços, e o pequeno movimento diz mais do que um discurso. A dor se move pelo corpo em laços. O mesmo acontece com a resistência. O laço pode ser quebrado, não pela força, por uma polegada. A sombra do xerife se alonga sobre a terra batida, quase tocando a linha de sol que desliza pela base da bomba. Ele permanece onde está, porque às vezes a primeira bondade não é a aproximação, mas a atenção. Às vezes, o sistema nervoso precisa de um fôlego de distância para acreditar que está seguro. Ele espera. Na espera, há um tipo de respeito que esta cidade esqueceu como praticar. Seu olhar não é uma arma, é uma porta deixada aberta, silenciosa e visível, pelo tempo que for necessário. Ela mergulha o pano no círculo claro e o torce até que pare de pingar. Seus dedos tremem uma vez, um pequeno terremoto dentro dos ossos. Ela os firma contra o ferro e o ferro a firma de volta. É a troca mais simples. Pele com textura, calor com frio, humano com objeto. Mas também é oração, sem palavras, prática, o único tipo que nunca atrai atenção e sempre é respondido, não pelo céu, mas pelo corpo que concorda em ficar. O pano faz mais uma passagem lenta sobre a alça, e a alça não precisa de nada disso, e ainda assim ela continua, porque às vezes o cuidado é algo que você faz para provar a si mesmo que o cuidado existe. Uma rajada levanta um véu de poeira e o deixa cair. O cavalo move uma orelha. O menino bate a pedra no degrau e ainda não a rola. O xerife muda de peso uma fração. Ninguém fala. Não com ela. Não sobre ela. Não ao alcance da audição. A cidade prende a respiração da mesma forma que uma mão segura um fósforo. Pronta para fazer luz. Pronta para queimar. Sem saber qual. E no longo e calmo momento antes que algo mude, a verdade se mantém simples e desimpedida como a bomba. Ela foi feita para esperar. Ela aprendeu a suportar. Ela ainda está aqui. A manhã se inclina para a tarde, e a poeira esquece a forma das pegadas da mesma forma que um rio esquece uma gota de outra. A garota fica onde estava, mas sua respiração aprendeu um ritmo mais lento, como se as costelas finalmente tivessem encontrado um pouco de espaço. O calor brilha no ferro da bomba. A luz oscila no rosto do balde. Em algum lugar, uma porta de tela se fecha, o tapa de madeira contra madeira, e então o velho silêncio da cidade retorna, costurado com pequenos sons, moscas trocando de lugar, couro respondendo ao cavalo, uma dobradiça solta, sussurrando sua queixa e ficando quieta novamente. Uma caneca de lata com água é colocada perto de sua bota sem uma palavra. Não é caridade, não é pena, apenas deixada lá, como se sempre tivesse sido parte da poeira. Nenhuma mão se demora, nenhuma garganta pigarreia para ser notada. A caneca chega como sombra que não pediu permissão ao sol. Ela não a pega, ainda não. O corpo, ensinado por anos de alarme, quer prova mais do que promessa. A segurança não é uma palavra, é um padrão. O sistema nervoso espera para ver se o padrão vai se manter. Então ela deixa a caneca ficar. Ela a deixa pertencer ao chão por um tempo, como se pertencer fosse um teste que ela aprendeu a observar à distância. O olhar do xerife encontra o dela de passagem. Sem aceno, sem cumprimento, apenas o mais leve desacelerar de seu passo. Não é quase nada, quase o tipo de movimento que um estranho poderia perder. Mas sua coluna sabe a diferença entre ser medida e ser encontrada. Nessa breve linha de visão compartilhada, duas respirações encontram um ritmo semelhante. Corregulação. É assim que as ciências tranquilas chamariam. A forma como um pulso firme permite que outro pegue emprestado seu mapa. Para ela é mais simples. A sensação de não se preparar para o impacto por meio segundo a mais do que o habitual. A sensação se mantém. Então se vai,
tão gentilmente quanto veio, deixando um pequeno eco onde o pânico costumava ecoar mais alto. Ela estuda a caneca da mesma forma que você estuda uma porta do outro lado da sala. A borda está lascada. A alça conheceu mãos quentes e água fria de riacho. Um anel de umidade escurece a poeira debaixo dela. Um pequeno halo que logo desaparecerá de volta na terra. Alguns presentes chegam como exigências. Este não é um deles. Ele não faz barulho sobre si mesmo. Ele espera, da mesma forma que a bondade espera quando se recusa a ser uma performance. Ela poderia beber, ela poderia deixá-lo. Por enquanto, ela escolhe deixá-lo sentado, prova de que a paciência também é um tipo de coragem. Um menino observa do alpendre. Seus olhos curiosos fazem perguntas que ele sabe que não deve falar em voz alta. Ele pinça o graveto esculpido entre o polegar e o indicador, não esculpindo agora, apenas segurando, como se pudesse esculpir o silêncio em forma. Ele observa a caneca, depois a garota, depois o homem do chapéu. Algo nele se solta que ele não sabia que estava apertado. Ele ainda não tem as palavras para explicar por quê. Ele apenas sabe que hoje parece um pouco diferente de ontem, e a parte de seu peito, que quer que as histórias terminem de forma mais gentil do que começam, se inclina para a frente ouvindo. O vento dobra e desdobra a borda de sua saia. O cavalo respira de uma forma que quase soa como um pensamento. Ela toca o pano na bomba novamente e não o move, apenas sente o ferro, o frescor que vive ali mesmo, sob a luz do meio-dia. Uma memória surge e passa. O chocalho de lata de uma caneca em outra cidade. Uma mão que pegou mais do que deu. Um sermão que a encontrou e a deixou sem levantar nada. A memória não ancora. Ela flutua. O que resta é isso. Uma caneca, não reivindicada pelo orgulho de ninguém, cumprindo sua promessa sem testemunhas além da poeira. Ele atravessa a rua sem pressa. Uma linha da luz do sol à sombra. De um lado de um dia para o outro. Suas botas não desafiam a sujeira. Elas a aceitam. Quando ele chega ao toldo do armazém, ele para novamente, não para observá-la, não para ser visto, mas para fazer espaço com sua própria imobilidade. A cidade é fluente em ameaças que usam sorrisos. Ela tropeça com a gentileza que se recusa a se anunciar. Até as tábuas do alpendre parecem ouvir um tom que nunca se torna uma ordem. A pausa se torna um abrigo grande o suficiente para um fôlego. Ela deixa os ombros cair em uma fração, um movimento tão pequeno que um transeunte o chamaria de nada. Mas por dentro tudo percebe. Os músculos se alongam por um fio, a mandíbula se solta por um dente. O corpo mantém a contagem, sim, mas também mantém a contagem quando a misericórdia chega. Ela considera a caneca novamente. Desta vez, ela se agacha, não totalmente, apenas o suficiente para colocar 2 dedos na lata para sentir se o calor de outra pessoa ainda vive ali. Ele esfriou. É dela para levantar se ela escolher. Ela não o levanta. Ela se levanta novamente, e a recusa não é desafio, é ritmo, uma promessa a si mesma de que as escolhas podem ser feitas em seu próprio tempo. O calcanhar do menino empurra sua pedra para a frente, um teste de rolagem. Ele a pega sob o arco do pé antes que ela fuja. Ele sorri, o tipo pequeno e privado, e olha para baixo rápido, como se a felicidade fosse um segredo que ele poderia estragar ao deixá-la vê-lo. Ele sabe que se lembrará desta luz exata, deste silêncio exato, da forma como o olhar da cidade parece suavizar sem ousar admitir isso. Ele sabe, sem saber, que a mudança raramente arromba a porta. Ela frequentemente pousa uma caneca e vai embora. Atrás do vidro, potes de doces de 1 centavo e pregos sem brilho mantêm sua vigília. Atrás da porta fechada da igreja, o ar retém o cheiro de orações passadas, como a madeira velha retém a fumaça. Lá fora, o mundo se reduz a 3 pontos. A garota, a caneca, o homem. Um triângulo estável o suficiente para construir uma hora ou um futuro. Ela tira a poeira da palma da mão e deixa uma impressão pálida em sua saia. Ele inclina o chapéu para trás no menor grau e olha para o céu como se estivesse medindo o clima que vive entre as pessoas. O menino pressiona a pedra na tábua quente e sente sua redondeza como prova de que ele é real. Nenhum discurso quebra o momento, nenhuma manchete se forma. Uma coisa simples se senta ao lado de uma vida complicada e se recusa a se explicar. Com o tempo, o sol se deslocará, a sombra se moverá, a caneca estará vazia ou não, e o dia continuará fingindo ser comum. Mas algo invisível se aproximou e ficou. Mais tarde,
Se alguém perguntar por que a rua se sentiu mudada, não haverá resposta que satisfaça, apenas esta memória: uma caneca perto de uma bota, um olhar que não pegou, uma criança aprendendo que a gentileza pode ser colocada no chão como água e deixada para ser escolhida. Na sala dos fundos do armazém geral, onde a poeira da farinha transforma a luz em clima e as balanças reclamam por hábito mais do que por peso, a conversa se acumula como areia em uma dobradiça e torna cada movimento mais difícil. As línguas se mantêm ocupadas para que os corações não precisem. Um barril de grãos de café exala um perfume escuro. Um pote de doces em pau vigia um livro razão que se lembra de cada dívida, mas de nenhuma das razões. Entre sacos de estopa e uma pilha de produtos secos, o fôlego se aproxima do fôlego e se molda em pequenas e afiadas coisas que se passam por certeza. Rumores sobre a mãe dela são sussurrados nos fundos do armazém geral. Meias verdades salpicadas de veneno. As palavras vêm vestidas de preocupação, mas viajam como urtigas. Alguém ri suavemente, não com humor, mas com alívio, porque parece mais fácil machucar um nome do que tocar a dor por trás dele. A sala esquenta com os corpos e esfria com o julgamento. A história se dobra para se encaixar no narrador e nunca pede permissão à verdade. Na rua, a garota se move como se o chão pudesse se mover se ela pisasse com muita força, como se seu peso pudesse acordar algo dormindo debaixo das tábuas. Ela aprendeu a ser leve da mesma forma que um cervo é leve, não para ser bonita, mas para sobreviver. Seu rosto é uma máscara cuidadosa, não para enganar, mas para impedir que seus ossos derramem o luto na frente daqueles que o chamariam de prova. A cidade conhece pedaços e finge que são o todo. Um sobrenome mal pronunciado, um local de nascimento adivinhado, uma memória meio ouvida através de uma porta que nunca pertenceu a ela. A fofoca come detalhes e cospe certeza. O corpo ouve tudo. O sistema nervoso anota como um escrivão que ninguém vê. Fôlego apertado, pulso rápido, ombros guardando a porta do coração. Não é culpa dela que a sombra de sua mãe venha e vá como o tempo. Não é culpa dela que algumas pessoas orem pela chuva e amaldiçoem a lama que se segue. Não é culpa dela e ainda assim suas células carregam o peso como uma mochila. Do outro lado da cidade, um pequeno escritório vive em uma sombra fresca. Há poeira no parapeito onde um dedo poderia escrever uma única palavra e significar 1000. Lá dentro, o xerife se senta com a paciência de um homem medindo algo que não pode ser medido com polegadas. A escrivaninha tem anéis de xícaras de café e alguns arranhões que mantiveram sua história. Lápis, margem, borda. Ele abre seu livro razão em uma página que parece como qualquer outra, até que não parece mais. Um livro razão na escrivaninha do xerife com o nome dela na margem. Ninguém mais sabe por que está lá. Não é evidência, não é pena. É uma linha desenhada para que o coração não esqueça suas próprias instruções. Ele não circula o nome, ele não o sublinha. Ele o deixa descansar, onde seu olho o encontrará quando a dúvida vier pedindo para ser acreditada. Sua mandíbula trabalha uma vez, como se estivesse mastigando um pensamento que ele não planeja dizer em voz alta. O silêncio pode ser uma arma. O silêncio pode ser um abrigo. Hoje é uma promessa de ficar de guarda. A igreja se senta em sua pequena elevação como um navio que encalhou e nunca mais aprendeu a navegar. A tinta branca se esfarela em cachos que parecem pétalas caídas e nunca varridas. Aos domingos, o sino chama todos pelo mesmo nome e depois os divide pelo lugar onde se sentam. A garota cronometra suas tarefas para as horas em que os degraus estão vazios. A forma como ela evita os degraus da igreja. Não por falta de fé, mas porque os bancos há muito tempo deram as costas. A fé para ela não é um edifício, mas uma maneira de carregar água sem derramar a si mesma. Ela acredita no tipo de oração que impede o pão de queimar e a febre de levar uma criança. Ela acredita na forma como uma mão pode pairar sobre um cavalo assustado e ensiná-lo a não temer a própria respiração. Se o céu precisa de mais dela, pode encontrá-la pela bomba, pelo poço, pelo trabalho que firma uma pessoa de dentro para fora. Dentro do armazém, os sussurros continuam, sempre famintos pela próxima pequena ferida que possam salgar. As palavras alcançam a porta e se diluem na luz do sol, mas não antes de arranhar uma marca ao longo da borda do dia. Ela sente isso no formigamento entre as omoplatas, na vontade de encolher sua altura pela metade de uma polegada. Ela não quebra o ritmo.
Ela alisa a frente de seu vestido com uma palma que se lembra de outras frentes, outros quartos, outras estações em que ela aprendeu que a atenção pode ser suave ou afiada, e muitas vezes chega afiada. A repetição afirma: respire, pise, perceba, solte. A mente quer discutir, o corpo quer sobreviver. Ela deixa o corpo liderar. Hoje não. Ela diz ao tremor sem mover os lábios: hoje não. O xerife fecha o livro Razão e repousa a mão na capa, os dedos abertos como se estivesse verificando o batimento cardíaco da madeira. Algumas escolhas são barulhentas e limpas, outras são silenciosas e entrelaçadas através de uma dúzia de outros movimentos. Ele pensa no apetite da cidade por histórias simples, em como ela mastiga a complexidade até virar um slogan e o chama de jantar. Ele pensa na garota na bomba que limpa o que já está limpo, porque a limpeza é a última coisa que não pede prova. Ele olha para a porta, para a fatia da rua emoldurada como uma fotografia que ele não pediu para guardar, e respira uma vez, lento e fundo, para redefinir seu próprio ritmo. O sistema nervoso ouve os líderes, quer queiramos ou não. Ele tentará ser cuidadoso com o ar. Há dias em que o silêncio do sino da igreja diz mais do que seu toque. Há dias em que a sala dos fundos do armazém soa como um tribunal sem juiz, apenas jurados determinados a ir para casa cedo. Há dias em que um nome na margem pesa mais do que o distintivo acima dele. Hoje é um desses dias. A garota para no pé dos degraus da igreja para amarrar um cadarço solto. Seus dedos se movem com a pequena competência de alguém que se ensinou a fazer 100 pequenos resgates. Ela não sobe, ela não foge. Ela termina o nó, o testa e segue em frente, dando ao edifício a mesma cortesia que dá ao vento. Reconhecimento sem rendição. À noite, os rumores perdem a sua aresta e se acomodam naquele zumbido baixo e familiar que a cidade confunde com paz. O armazém fecha. A corda do sino dorme. A lâmpada do escritório faz uma poça de amarelo no papel e no verniz. Ele reabre o livro Razão como se fosse verificar um número e, em vez disso, encontra a margem que ancora sua atenção no que importa. O nome dela simples como a chuva. Ele fecha o livro novamente. Algumas orações são de uma palavra, algumas seguranças são de uma linha. Lá fora, o céu assume a cor de cobre velho e a rua afrouxa seu controle sobre o dia. A memória se lembrará do que quiser. O coração, se guiado, se lembrará do que deve. A luz tardia mancha as portas duplas do salão com a cor de tabaco velho. A risada se esvai perto da soleira, como se soubesse que não deve entrar na rua. Os homens se inclinam na sombra, onde o calor não consegue alcançá-los. Garrafas tilintam e ficam paradas. A garota se mantém perto do lado da bomba. A caneca dilata como uma lua silenciosa a seus pés. O mundo prendendo a respiração da mesma forma que as cidades fazem quando decidem testar o que pensam que sabem. Um comerciante de gado na porta do salão, olhando por tempo demais. Seu olhar é menos sobre beleza do que sobre posse. Ele não pisca. Sua boca se inclina como uma balança que já escolheu seu peso. Ele mede não o rosto dela, não a postura dela, mas o espaço que ele poderia ocupar se ninguém dissesse o contrário. Existe uma gramática para esse tipo de olhar. Ele começa com a posse e termina com o apagamento. O corpo entende antes que a mente encontre palavras. O estômago dela se aperta primeiro, depois a garganta, depois os músculos finos ao longo da mandíbula que aprenderam a criar distância sem se moverem. No sistema nervoso, a memória é uma estrada mesmo quando a placa caiu. Ele move a bota do batente da porta como um homem se preparando para reivindicar um pedaço do chão, uma fatia do ar, uma história que não é dele. A luz encontra suas esporas e as transforma em pequenas facas. Uma mosca circula a aba de seu chapéu e depois a dela, e por um segundo, a rua inteira é apenas aquele som. Asas minúsculas insistindo no fato de estarem vivas. Ela firma a respiração contra isso. Ela mantém as mãos visíveis, vazias, disciplinadas por 1000 pequenas contas aprendidas da maneira mais difícil. Não olhar para longe com medo. Não olhar diretamente e chamá-lo de desafio. Não se mover primeiro e ser acusada de se mover errado. O hino da sobrevivência tem muitos versos. Ela conhece a maioria de cor. A interrupção silenciosa do xerife. Apenas um passo mais perto, nada mais, mas o suficiente para encerrar o olhar. Nenhuma mão no coldre, nenhum pigarro. Ele entra no espaço entre eles, sem pedir emprestado ar. Como se simplesmente lembrar que a rua pertence a todos mudasse a matemática.
Aquele passo é um limite desenhado à vista de todos. Aquele passo diz ao cérebro de lagarto, em cada testemunha, que um padrão diferente é possível. A mandíbula do comerciante trabalha e se solta. O ângulo de seus ombros cai 1 grau, depois 2. Ele olha para a multidão atrás do vidro e não encontra ajuda lá, apenas seu próprio reflexo fraco como um rumor. Os olhos dela baixam por escolha, não por rendição. O calor em suas bochechas não é vergonha, é a circulação voltando a lugares que o medo havia enfraquecido. O corpo faz isso quando sente uma porta onde costumava haver uma parede. O sangue se lembra do mapa para casa. Os ombros liberam a fração que podem. A respiração se alonga por meio de uma contagem. Seguro o suficiente por enquanto, diz o sistema nervoso em um dialeto de pulso e músculo que ninguém pode ouvir. Um cavalo bufala no corrimão como uma pontuação que finalmente encontrou sua frase. O comerciante ri sem dentes e levanta ambas as palmas em um teatro de inocência. Ele conta ao ar uma piada que ele se recusa a carregar. Ele se inclina de volta para a porta de onde veio e tenta usar a sombra como armadura, mas o momento o ultrapassou. Nada dramático, sem palavras, sem veredito. Apenas a atenção da cidade deslizando de sua forma para se estabelecer no espaço entre a garota e o xerife, como se a própria rua preferisse a firmeza ao espetáculo. Ele encolhe os ombros. Ele desaparece no barulho que o queria o tempo todo. As mãos da garota se apertam na bainha de seu vestido. Não é medo exatamente, mas a memória dele. O tecido se enruga. Os nós dos dedos ficam pálidos. O gesto é pequeno e exato. Um registro que seus músculos fazem porque, em algum lugar, o mundo os ensinou a se segurar. Ela afrouxa o aperto um dedo de cada vez, como se estivesse desamarrando uma história em câmera lenta. O tecido volta ao lugar. A palma da mão dela se demora na coxa para sentir a pele e o algodão, prova de que ambos são reais. A neurociência chamaria de aterramento. Ela chama de continuar. Do alpendre, o menino assiste sem a permissão da linguagem. Ele nunca aprendeu a palavra para a invasão que não deixa hematoma. Ele não estudou como o sistema simpático acelera e o parasimpático pede para ele se sentar. Ele apenas conhece uma sensação como o fim de uma febre, como um quarto pode esfriar quando alguém escolhe a solidez em vez do espetáculo. Ele pressiona sua pedra no grão da madeira e deixa uma pequena marca redonda de poeira, a assinatura de uma criança em um dia que o mudará de maneiras que ele não precisa nomear. O silêncio retoma a rua. Não o tipo frágil, mas o tipo robusto que pode suportar peso. O xerife não se parabeniza. Ele não olha para ver se alguém está assistindo. Um limite não é uma performance, é uma promessa mantida em público. Ele inclina o chapéu 1 grau, não para ela, não para a ausência do comerciante, mas para a tarde comum que ele pretende devolver a si mesma. Seu passo recua meio passo, o suficiente para devolver a posse do momento à pessoa que quase foi apagada dele. Ela deixa as mãos descansarem ao lado do corpo, as palmas abertas, o peito destrancado por um sussurro. A caneca de lata capta uma fina fita de sol e a joga contra a bomba. A luz oscila e se mantém. Mesmo um lugar curado pode doer quando o tempo muda. Ela sabe disso. Haverá outras portas, outros olhares que pegam sem tocar. Mas dentro do circuito do hábito, um novo fio foi tecido. Um passo, uma pausa, uma linha suavemente mantida. O corpo se lembrará. Da próxima vez, o medo surgirá um pouco mais tarde, partirá um pouco mais cedo. O vento levanta a areia até a altura dos tornozelos e a deixa afundar. Alguém dentro do salão encontra uma melodia em uma gaita de boca e a perde novamente. A risada do comerciante tenta mais uma vez encontrar seu apoio e não consegue. Do outro lado da avenida, a janela da igreja projeta um quadrado opaco de luz que se parece quase com uma bênção se você apertar os olhos. De algum lugar ao norte, uma mancha de nuvem começa a se reunir em um pensamento. O cavalo bate 2 vezes, como se estivesse contando. O menino finalmente solta sua pedra e a observa rolar em um arco fácil antes que ela durma. Nada grandioso aconteceu, e ainda assim tudo se inclinou. Apenas uma fração em direção a um centro diferente. A tarde se inclina, e a cor do dia vai do bronze ao roxo. O calor afrouxa seu controle sobre as tábuas, e o vento, que havia sido apenas um rumor, começa a reunir seus nomes. Primeiro ele levanta papel, depois areia, depois o fôlego na frente da boca. As sombras se borram nas bordas. Os animais sentem isso antes que as pessoas o façam.
As orelhas do cavalo se direcionam para o leste, o cão vadio se enrola apertado debaixo dos degraus, uma galinha corre sem dignidade para qualquer lugar que tenha uma parede. Um redemoinho de poeira explora o outro lado da cidade e desaparece como um pensamento que alguém escolheu não terminar. Uma tempestade de poeira rolando sobre a mesa, engolindo o horizonte. A linha onde a terra encontra o céu se torna uma mancha da cor de pão velho, e o sol se parece com uma moeda prestes a ser guardada por uma mão que ninguém pode ver. Ela está no poço porque a água é a última coisa que faz sentido quando nada mais fará. Os barris esperam de boca aberta, cercados por corda e lona. O vento atinge a borda do poço e canta uma nota seca. A areia se instala em seus cílios e ela a pisca para longe, firme, praticada, da mesma forma que alguém pisca uma memória que apenas atrasaria as mãos. Ela luta com a lona como se fosse algo vivo. Os nós escorregam, a lona bate em seus antebraços com sua bênção áspera. Ela pensa apenas em ações, puxar, cruzar, amarrar, apertar. A mente quer drama, o corpo quer uma tampa. O xerife a encontra no poço, lutando para cobrir os barris. A mão dele sobre a dela na corda. Não é posse, não é resgate, apenas peso onde o peso é necessário, calor onde a fricção mordiscou a pele. Por uma fração, os dedos dela se apoiam nos dele, da mesma forma que uma viga se apoia em uma viga. Duas pegadas, uma tarefa. O vento tenta pegar a lona como uma dívida cobrando um pagamento atrasado. Eles se inclinam juntos, e a corda responde com uma canção de fibras sob tensão. Sem palavras porque as palavras só se encheriam de areia. Sem ordens porque a ordem já está presente, na forma como suas mãos aprendem o mesmo ritmo. Puxar, envolver, amarrar, testar, novamente. A primeira parede de poeira chega como uma multidão sem rostos. Ela come a distância, depois a cor, depois a maior parte do céu. A areia encontra as costuras de tudo, olhos, orelhas, colares, consciência. Ela tosse, não alto, e enfia a boca na dobra do cotovelo. Ele se move, colocando o ombro entre ela e o pior da tempestade, e o gesto é simples como o ângulo de um telhado. A lona cai, os nós seguram. Eles enrolam a última espiral e ele a amarra com um nó de fazendeiro que significa exatamente o que diz. Fique. Ela acena um pequeno consentimento ao trabalho que fizeram. O sistema nervoso reconhece em sua própria linguagem. Menos medo, mais fôlego. Não é seguro, mas é mais seguro. As rajadas levantam a areia até a altura da memória. Eles correm para a proteção do galpão de ferramentas, depois mudam de ideia. O telhado bate como um pássaro prestes a falhar. A porta da igreja se abre com o vento e se fecha em bancos vazios. A placa do salão bate na parede e aprende boas maneiras. A visibilidade encolhe para o comprimento do braço e depois para a largura de 2 ombros. Ele estende o cobertor de lã com um estalo que desaparece no rugido e cria um bolso de mundo onde o som é denso e próximo. Um breve abrigo debaixo do mesmo cobertor. O vento é alto demais para ouvirem a respiração um do outro. O tecido assobia. Os cantos das cordas mordem seus pulsos. A areia agulha qualquer pele que pede ar. Eles se agacham perto dos barris, de costas um para o outro por um momento, depois lado a lado porque as rajadas insistem em ângulos que fazem mais sentido. As bordas do cobertor vibram contra os barris como um batimento cardíaco exagerado por um estetoscópio. Dentro do pequeno escuro, o tempo muda de forma. Os segundos incham e aprendem paciência. Ela olha para o tecido a centímetros de seu nariz e vê pequenas escadas de lã, cada degrau gasto por outras tempestades, outras tardes em que alguém precisou de um céu temporário. Ele conta 4, 5, 6, depois para de contar e ouve a forma como o vento mantém um ritmo, mesmo quando soa como caos. Em outra vida, uma aula chamaria isso de corregulação. Aqui são simplesmente 2 corpos decidindo não entrar em pânico ao mesmo tempo. O ombro dele é uma linha, a respiração dela é uma medida. Juntos, eles formam um parágrafo longo o suficiente para o clima passar. A areia encontra seu caminho entre os dentes. O gosto não é agradável, mas é honesto. Ela pressiona a palma da mão contra o barril para sentir o tambor baixo da tempestade e deixa que essa percussão firme substitua o velho tambor do pavor. Uma ponta de corda estala seus nós dos dedos. Ela segura a picada e a observa encolher para seu tamanho. A dor diz a verdade sobre a escala. Nem toda ela é velha, nem toda ela é para sempre.
Ele se move novamente, sem tocar, mas perto o suficiente para que o calor se mova de uma manga para outra, como uma palavra trocada por amigos que não precisam falar. Sob o cobertor, o mundo cheira a lã, suor, corda molhada e o leve mineral da água esperando debaixo da terra. A tempestade fala todas as línguas de uma vez: uivo, sibilo, baque, arranhão, e nenhuma dessas línguas pode dizer o nome dela da maneira que merece ser dito. Ela fecha os olhos e vê a alça da bomba como uma pequena cruz contra um campo vazio. Ela os abre e vê apenas o tecido e a areia e o fantasma de seu próprio fôlego embaçando e desaparecendo. O coração desacelera, depois se firma. As mãos relaxam uma fração e se lembram de como ser mãos, não ganchos. Ele levanta a borda do cobertor uma polegada, verifica a cor do ar e o abaixa novamente. Olho no clima, clima no olho. Ainda não, o gesto diz, e ela o ouve sem ouvir. Lá fora, as venezianas batem em um ritmo que seria engraçado se não estivesse acontecendo com as casas. O cavalo relincha uma vez, depois se acalma, a cabeça inteligente virada para longe da picada. Em algum lugar, uma janela se rende com um estilhaço como gelo fino. O dia se desfaz em pedaços e os juntará de uma forma que não parecerá exatamente a mesma. As tempestades reorganizam mais do que as nuvens. Elas reordenam o que uma cidade busca primeiro. Minutos ou horas, a medida se confunde. A primeira parede passa. Menos soldado agora, mais tio cansado. O rugido desce um degrau, depois outro. O cobertor se assenta, depois levanta, depois se assenta. Ele acena para ela e levanta um canto para deixar passar uma faixa de luz. O ar entra, com um gosto novo e velho ao mesmo tempo. Ela tosse novamente, mais suavemente. Eles saem juntos para um mundo desenhado em sépia. A poeira cobre a bomba, a caneca, os cílios do menino que agora espreita de seu alpendre como um sobrevivente de naufrágio avistando a costa. A cidade está lá, alterada por uma película da própria terra em que se apoia, e talvez um pouco mais verdadeira por ser vista através dela. Ela verifica os nós com dedos que sabem como a falha se parece e não confiam nela hoje. Ele testa os aros ao longo do topo dos barris e os encontra ainda verdadeiros. A corda do poço range em um registro mais baixo, satisfeita com sua própria resistência. Eles compartilham um olhar que não é triunfo e não é alívio, exatamente, mas a sóbria contabilidade de duas pessoas que emprestaram sua firmeza a uma hora difícil e receberam um pouco de firmeza de volta. No livro Razão que Ninguém Vê, uma linha se move do déficit para o suficiente. O sol retorna como uma moeda pálida. O vento se queima em uma memória e se acalma. Areia se assenta nos cantos como pequenas promessas de varrer mais tarde. O cobertor, agora pesado de poeira, se curva entre suas mãos. Eles o levantam juntos e sacodem o que pode ser sacudido. A areia chove com o aplauso mais gentil que uma tempestade pode dar aos vivos. Ele dobra a lã em metades e depois em quartos. Ela dobra o último quarto no lugar. O mapa da tarde permanece em seus músculos. Alcançar, firmar, segurar, soltar. O próximo clima virá quando vier. O corpo aprendeu uma nova rota através dele. Na borda da cidade, o horizonte encontra sua linha novamente. O menino rola sua pedra em um arco limpo e sorri como alguém que viu a prova chegar. O cavalo baio bufa, longo e aliviado. A caneca de lata veste uma nova película, mas mantém seu brilho debaixo dela, teimosa, fiel. Ela limpa a testa com as costas do pulso e deixa uma faixa limpa que parece um caminho. Ele ajusta o chapéu e examina a rua não em busca de perigo, mas de retorno. Sob seus pés, o chão cantarola a velha e tranquila canção que canta depois de cada problema. Ainda aqui, ainda aqui, ainda aqui. A tarde tardia transforma as janelas do armazém em espelhos, e por um fôlego, a cidade tem que olhar para si mesma. O calor lavou a aresta da tempestade, mas o ar não esqueceu. Ele retém uma areia fina que torna cada engolida deliberada. O sino da porta dá um anel fino e cansado, e depois se rende ao peso dos corpos. Mulheres com listas e olhos guardados, homens com bolsos que tilintam o suficiente para parecerem importantes. Atrás do balcão, o papel envolve o açúcar e os pregos com o mesmo som nítido. Lá fora, um cavalo bate uma vez, como se estivesse chamando uma lista. Ela fica perto do final da fila, sem segurar nada, como se tocar em um objeto pudesse implicar em uma reivindicação que ela não tem permissão para fazer. As tábuas do chão conhecem cada bota de cor. Elas reclamam sob o comerciante, lisonjeiam-se sob o pregador,
se mantêm firmes sob um menino que veio apenas para pegar um pedaço de barbante que ele amarrará em algo que se parece com um jogo. Ela mantém as mãos à vista, as palmas lisas ao longo do tecido cansado de sua saia. Um sussurro se move pela sala que não são palavras, apenas o velho apetite acordando, aquele que se alimenta do lugar de outra pessoa na fila. O balconista olha para ela e por cima dela, da mesma forma que você olha por uma janela quando quer que a vista mude. Em algum lugar, um pote se assenta de volta em si mesmo com um clique, como um pequeno veredito emitido sem um juiz. Ele entra sem cerimônia. O xerife carrega a luz do dia com ele, um retângulo de sol se dobrando sobre a soleira e deslizando para descansar contra a perna do balcão. Ele tira o chapéu e deixa a poeira onde ela pertence, no chão, não no nome de ninguém. O distintivo se mantém quieto contra seu colete, um círculo que brilha apenas quando a sala pisca. Ele não pigarreia, ele não toca na aba. Ele entra no espaço entre ela e o lugar onde a atenção da cidade se reúne, quando está procurando por uma lição que não terá que aprender. O balconista se acalma. A corda do sino se agita em um vento que não está lá. O xerife a chama de filha, na frente da multidão do armazém. A palavra cai sem floreios. Uma única pedra colocada exatamente onde uma ponte sempre deveria ter estado. Ela não se levanta para encontrar a sala. Ela não pede permissão. Ela escolhe seu lugar e se senta. As sílabas são simples e completas, do tipo que o corpo entende antes que a mente traduza. Por um batimento cardíaco, nada se move. E então, tudo se move de forma diferente. Os padrões se reescrevem sem barulho. O ar se aperta como uma arma sendo engatilhada. Ninguém se move. Ninguém fala. Há um encolher coletivo que nunca se completa. Ele congela no meio do caminho, como um punho lembrando que já foi uma mão. Um saco de farinha se assenta nos braços do balconista com um baque suave. A língua do comerciante faz uma passagem seca sobre os dentes e não encontra uma história que vale a pena mastigar. O olhar do pregador capta a luz e a segura, não como autoridade, mas como um homem descobrindo quanta poeira vive em uma sala quando o sol diz a verdade. Até a porta parece se firmar para uma batida que não vem. A cidade ouviu todos os tipos de reivindicações, propriedade, dívida, pecado, mas esta é mais antiga do que todas as três. Você pertence. O rosto dela está ilegível, mas seus ombros estão mais retos do que jamais estiveram. A mudança não é teatro, é a anatomia escolhendo a confiança em vez do colapso. As clavículas levantam da mesma forma que um pássaro testa a dobradiça de suas próprias asas. A respiração viaja mais para baixo na coluna. O calor sobe em seu peito e não se transforma em pânico. Ele se transforma em presença. Ela não sorri, ela não chora. Ela deixa a palavra encontrar um lar entre o osso e a memória. E ali ela se assenta, fazendo uma pequena e teimosa luz em um lugar que havia aprendido a viver no escuro. O balconista muda o papel para a outra mão e encontra os olhos dela pela primeira vez sem tentar medir o que lhe é devido. Ele acena uma fração, a menor moeda que um homem pode pagar quando percebe que subestimou uma pessoa. O menino com o barbante para de fingir que não está olhando. Ele recontará esta hora para si mesmo mais tarde, na bomba, ou na cerca, ou em sua cama debaixo de uma colcha fina, tentando nomear a sensação de um quarto mudando de forma sem quebrar nada. Os sistemas nervosos naquela loja, dezenas deles, se afastam do alarme, centímetro por centímetro, como se a própria palavra estivesse colocando novas tábuas no chão. Ele não a repete. Uma vez é o suficiente. Ele não toca no ombro dela ou no ar ao redor dele. A reivindicação não requer prova além da fala e nenhum eco além do primeiro som claro. Ele muda seu peso para o outro pé e fica ali, não como escudo, não como ameaça, mas como testemunha de sua própria frase. Uma testemunha é um tipo de abrigo quando uma vida tem sido um tempo difícil. O distintivo brilha novamente e se acalma, um sol pego e liberado. Uma moeda tilinta contra o vidro em algum lugar na parte de trás, e o som cai como pontuação no final de um capítulo que a cidade não sabia que estava escrevendo. Ela avança um passo porque a fila se abriu. O balconista larga a farinha e larga também, um pequeno hábito de fingir que não vê. Ele pergunta o que ela precisa, e a pergunta é tão comum que parece chuva depois de uma longa estação de poeira. Nada dramático, apenas água fazendo o único trabalho que a água sabe fazer. Ela nomeia uma coisa a que ninguém pode se opor: sal. A palavra sai de sua boca limpa, sem pressa, pertencendo ao ar tanto quanto a ela. Ele mede, ele embrulha,
Ele amarra o barbante com um cuidado que se parece com a prática para algo melhor. Lá fora, a luz mudou daquela forma tranquila que as tardes mudam quando se preparam para a noite. Sombras mais longas, bordas mais suaves, um céu que assume a cor do perdão sem dizer a palavra. A porta se abre e a sala respira novamente em uma nova cadência. Alguns rostos suavizam, alguns endurecem. Todos eles ouviram. O sermão desta semana soará diferente e ninguém saberá por quê. O comerciante beberá e tentará uma piada que costumava funcionar e não funciona mais. O menino guardará o barbante e o amarrará em uma pedra, para ver o quão longe uma pequena coisa pode ser balançada por uma mão firme. Um sino que não tocou, tocará no peito de alguém horas depois. Um sino atrasado, encontrando seu metal. Eles saem do armazém não juntos, não separados, apenas alinhados na forma fina e precisa que duas pessoas podem ter quando uma palavra fez seu trabalho. A rua não se curva, o céu não se divide. A caneca de lata na bomba capta a última fatia do dia e a devolve brilhante e exata a qualquer um disposto a olhar. A cidade tem uma nova ausência onde um velho argumento costumava estar. Levará tempo para que a ausência pareça paz. Levará mais tempo para que a paz pareça comum. Por enquanto, uma palavra, uma sala, uma coluna, uma porta que não bateu. Amanhã chega lavada e mais fina, do tipo que faz as sombras parecerem recém-desenhadas. A poeira se assentou nas costuras de tudo, suavizando as bordas como se a cidade fosse feita de memória. A alça da bomba usa uma película pálida. A caneca de lata um anel opaco, onde a luz do sol tenta novamente. Ela pisa na rua com a mesma medida cuidadosa que sempre usou, e ainda assim o chão responde de forma diferente, uma meia nota mais alta, como se a terra tivesse ajustado seu ouvido. As pessoas se afastam para ela na rua no dia seguinte. Não é bondade, ainda não, apenas espaço. A mudança é silenciosa, mas inconfundível. Uma corrente se abrindo em um rio lotado, corpos selecionando um arco mais largo, sem saber que o escolheram. A respiração dela se acalma um pouco mais baixo. O músculo escuta a ameaça e ouve apenas os sons comuns de uma vida retornando a si mesma. Ela sente as bordas deste espaço da mesma forma que você testa o ajuste de um casaco emprestado. Ombros, mangas, o alcance dos braços, antes que o tecido resista. O espaço pode ser misericórdia. O espaço pode ser outro tipo de cerca. Hoje não é nenhum nem outro, e ambos um corredor que convida e protege no mesmo fôlego. Ela se move através dele sem pressa, as solas de suas botas lhe dizendo o que a mente já suspeita. Os padrões não quebram como vidro. Eles se desaprendem um passo de cada vez. Um cachorro trota à frente e olha para trás em busca de aprovação de que não precisa. O cavalo no corrimão, menos inquieto do que ontem, fareja um nó pelo simples prazer de ter permissão para ficar. Em um alpendre, uma mulher para com seu pão e decide segurá-lo um pouco mais frouxo, como se o próprio pão estivesse pesado com algo que poderia ser compartilhado. A porta da igreja fica aberta, embora o ar ainda não esteja cheio de hinos. A luz se deita sobre os degraus em longos retângulos, limpa e não reivindicada. O pregador oferece um aceno dos degraus da igreja. A menor quebra na parede. É um aceno em forma de dobradiça, aprendendo a se mover novamente após a ferrugem. Ele não acena, ele não abençoa, ele suaviza o rosto que tantas vezes esteve endurecido. O aceno viaja mais longe do que parece, passando pelo colarinho e pelo osso para um lugar dentro dela, que se lembra de como as portas podem se fechar sem uma tranca e se abrir sem uma chave. Os olhos dela respondem com a mais leve inclinação, não gratidão, não recusa, reconhecimento, talvez, de um homem tentando mudar dentro de sua própria pele. Entre eles, as escadas se mantêm firmes, madeira velha que suportou o peso de casamentos e avisos, funerais e primeiros domingos. Ela não sobe, ela não se desvia, ela passa, e o ar naquele pequeno retângulo de sombra esfria como se estivesse aliviado por não estar carregando a tensão sozinho. Em algum lugar dentro da nave, uma vassoura se apoia em um banco, cerdas espalhadas, uma ferramenta esperando por uma mão. A fé é uma ação antes de ser um substantivo. A mente sabe disso por doutrina, o corpo por prática. A fé dela hoje é a forma de seu passo, uniforme, ininterrupto, alinhado consigo mesmo. Na janela do armazém, reflexos se reúnem, lata, vidro, rostos presos entre o lado de fora e o lado de dentro.
Um homem que riu com muita facilidade ontem agora estuda a costura da aba de seu chapéu, e por uma vez o chapéu não lhe dá resposta. Duas garotas, com fitas de cabelo de economia, sussurram em um tom mais suave, a curiosidade trançada com a esperança cautelosa de que as histórias podem se dobrar. Perto, o balconista varre a soleira em pequenos movimentos que se parecem menos com dever e mais com a desculpa encontrando um trabalho que pode fazer. Varrer é uma linguagem. O mesmo acontece com o ângulo de uma cabeça. O mesmo acontece com a escolha de deixar o silêncio onde o julgamento costumava se sentar. Nem toda palavra precisa de um par. Algumas horas são melhor medidas pela postura. O menino do alpendre desceu para a rua, o graveto enfiado em seu cinto como uma pequena espada que ele nunca irá desembainhar. Ele não paira. Ele se aproxima o suficiente para compartilhar o clima. O menino do alpendre chutando uma pedra em direção ao caminho dela, como se estivesse começando um jogo. A pedra viaja em um arco curto e esperançoso e descansa na ponta de sua bota, paciente, sem medo. Ela para, apenas o tempo suficiente para o sistema nervoso marcar o momento como seguro, e a devolve com o mais gentil empurrão, o tipo que diz nem sim nem não, mas eu te vejo. O sorriso dele brilha e se esconde, uma pequena lanterna protegida do vento. A pedra faz outra jornada e outra, encontrando o ritmo onde a conversa apenas se emaranharia. O xerife fica a meio quarteirão de distância, não invadindo o espaço que começou a pertencer ao dia dela, nem se retirando dele. Ele inspeciona um poste de amarrar porque a madeira precisa de uma razão para um homem ficar parado. Na verdade, ele está ouvindo o som que uma cidade faz quando rearranja seus móveis. O distintivo em seu peito não mudou. O padrão de atenção ao redor dele mudou. Ele nota a ausência de um certo tipo de risada, o enfraquecimento de um olhar severo, que costumava chegar antes de qualquer fato. Estas não são vitórias para contar. São pequenos e duráveis ajustes. Novos sulcos cortados em velhos hábitos. A forma como a água aprende um caminho melhor depois que uma pedra é movida. Ela passa pela barbearia e se lembra não da picada da conversa, mas do alívio lento sob o cobertor ontem, da forma como um tecido áspero pode ser um telhado se duas pessoas concordarem em segurá-lo. A memória não se afia, ela se firma. É assim que o cérebro se reconecta após o medo, repetição, segurança, respiração, que encontra seu caminho para a barriga e fica tempo suficiente para ensinar ao coração uma canção mais lenta. Ela deixa o fôlego preencher seu lar. O corpo aceita a lição. A lição se espalha da mesma forma que a luz se espalha. Não rápido, não alto. Simplesmente presente em mais lugares do que antes. Uma mulher se afasta com sua cesta e não oferece nada além de espaço. E espaço não é nada. Um homem remove seu chapéu, não como cortejo, não como pena, mas como se o próprio ar lhe tivesse pedido para ser educado. As vozes encontram um registro mais baixo. As botas criam um ritmo que não a apressa para passar pela bomba, onde a caneca de lata agora pende como uma pequena bandeira de ninguém para todos. Ela não a pega. Ela não finge que ela não está lá. Ela deixa sua presença dizer o que ela diz. Algumas coisas, uma vez colocadas no chão, escolhem ficar, e a permanência muda o clima em um raio maior do que o próprio objeto. Pelo meio-dia, o calor sobe, e a rua transpira o último da tempestade. As crianças começam o comércio silencioso de pedras e linhas de giz. Uma roda de carroça reclama menos do que o habitual. O pregador deixou os degraus, mas deixou seu aceno para trás, como se um gesto pudesse ecoar. Os jogos de pedra do menino viajam em círculos cada vez maiores que evitam os pés, sem que ele precise ser instruído. Ela vira uma esquina e o espaço a segue, não se agarrando, não se amontoando, simplesmente continuando como um pensamento que descobriu o que é verdade. O que resta não é prova e não é profecia. É mais silencioso, uma mudança no ponto de partida, uma recalibração sentida no nível do piscar e do engolir e do tempo que uma pessoa pode olhar para o céu sem se encolher. A cidade esquecerá e se lembrará e esquecerá novamente. É isso que as cidades fazem. Mas hoje, as ruas abrem espaço sem briga. As portas consideram ficar abertas. Os degraus seguram a luz. Ela se move através de tudo isso com a graça firme de alguém cuja silhueta finalmente parou de ser apagada. E em algum lugar lá dentro, a menor parte dela que ficou de guarda para a ruína deixa os ombros caírem e sussurra uma frase que o corpo entende primeiro. Pode se manter. A noite suaviza as linhas duras da cidade e o dia se solta por graus.
Na pequena cozinha que cheira a frigideira de ferro e pinho velho, a luz da lâmpada suaviza as bordas que o sol deixou afiadas. Uma refeição compartilhada na cozinha do xerife, ambos comendo lentamente, como se a comida pudesse desaparecer-se apressada. As colheres levantam e retornam sem pressa, o relógio esquecendo de contar por um tempo. O vapor da panela sobe como uma tranquila bênção e se desvanece nas vigas. A respiração deles aprende o mesmo ritmo, aquele ritmo discreto que duas vidas podem encontrar quando o corpo finalmente tem permissão para parar de guardar todas as portas ao mesmo tempo. O sabor é mais completo quando o medo se senta. O calor viaja da mão para o peito, para a coluna, o sistema nervoso colocando esta noite onde ela pertence, arquivada sob suficiente. A sala é simples, principalmente madeira e o trabalho das mãos. A caneca de lata do primeiro dia agora está pendurada em um prego ao lado da porta. Ela pisca quando a luz da lâmpada se inclina, não pedindo para ser notada, apenas provando que os objetos se lembram. Um arco simples do chão ao prego, da oferta para a casa. O que começou em uma bota na poeira agora mantém sua vigília, onde as chegadas e partidas passam. A caneca não tem fala e não precisa dela. É um mapa pequeno e preciso de como algo pode ser colocado no chão e ficar. Eles limpam as tigelas com a economia de pessoas que nunca foram pagas por desperdiçar movimento. Ele coloca o casaco sobre a mesa, um rasgo perto do ombro, onde as tempestades e os anos fizeram seu caso. A garota remenda um rasgo em seu casaco, enquanto ele afia sua faca, nenhum olhando para o outro, mas ambos cientes. Ponto, puxar, nó, pedra, desenhar, levantar. O arranhão do metal na lâmina é firme como o fôlego, o fio zumbido contra o tecido como um hino lembrado. Na pausa entre os traços e os pontos, algo não dito entra na cadeira entre eles e repousa os cotovelos na mesa como se finalmente tivesse sido convidado. Não é uma reivindicação, não é uma barganha, é presença, prática. A facilidade duramente conquistada de duas pessoas fazendo uso do mesmo silêncio. Lá fora, a rua permanece a mesma, mas por dentro, algo não reivindicado encontrou um lugar para descansar. Cascos ressoam baixo na terra batida, uma placa bate uma vez e depois se comporta. Além da janela, as mesmas fachadas de lojas usam a mesma tinta áspera, e ainda assim a distância entre os edifícios aprendeu um nome mais suave. Ele coloca a faca de lado e vira a pedra de amolar na palma da mão, como se estivesse pesando uma palavra que não precisa dizer. Ela morde o fio e alisa a costura, depois pressiona o polegar ao longo do remendo da mesma forma que uma pessoa verifica um batimento cardíaco. Não há cerimônia nisso, nenhuma testemunha, apenas um quarto se devolvendo aos que escolheram ficar. O vento carregando poeira pela janela aberta, como um lembrete de que nada está verdadeiramente resolvido, apenas levado adiante. Ele levanta a cortina de guingão e deixa um véu pálido sobre o fogão, a mesa, a caneca em seu prego. A poeira escreve seu roteiro paciente em tudo o que importa, e o roteiro é simples: manter, manter, manter. Ele se levanta e empurra a janela para fechar, mas não totalmente. O ar precisa de um caminho. Ela recolhe as tigelas e deixa a água encontrar seu trabalho. Em algum lugar na rua, um menino testa uma pedra contra seu sapato e sorri no escuro. Em algum lugar na elevação, a igreja mantém um fôlego mais fresco na porta do que no dia anterior. Eles não planejam o amanhã. Eles não revisam o ontem. A lâmpada queima baixa. A faca está afiada. O casaco aguentará. Quando ele tranca a porta, a caneca balança e se assenta, captando uma última moeda de luz antes que a chama se torne fina. No silêncio que se segue, seus corações separados praticam a velha lição tornada nova: como bater e não quebrar, como compartilhar um quarto sem encolher, como deixar uma palavra falada, uma vez continuar a falar por si mesma. E enquanto a cortina levanta e cai, a sala mantém o tempo com um mundo que aprendeu, se apenas esta noite, a respirar.